Olá, saudações, sou o professor Loraci. Nós estamos aqui com o propósito de gravar um vídeo para a nossa escola, devido à condição que nós estamos passando aí, esse problema de restrições. E nós vamos aqui dar continuidade ao nosso trabalho, ali da Escola Guibares, onde nós estamos trabalhando aqui a história do cristianismo no Brasil. E já deixando aqui, deixando claro para os alunos, que nós já pedimos um trabalho, nós vamos dar apenas continuidade ao trabalho que nós já vimos fazendo já com vocês, Sem mais delongas, vamos continuar aqui no trabalho que nós vínhamos já fazendo. Vamos trabalhar hoje falando sobre a igreja congregacional, que é uma igreja pioneira aqui em questão de evangelismo no Brasil, e falar de história do cristianismo no Brasil sem falar da igreja congregacional, ficaríamos em débito, A igreja evangélica congregacional é a primeira denominação brasileira com característica inteiramente nacional, É uma denominação que tem esse diferencial, No final do século XVI e início do século XVII, surge um movimento na Inglaterra chamado de independência, que era contrário à ligação da igreja com o Estado. Esses puritanos eles influenciaram várias pessoas, inclusive o mais famoso desses todos aí, o Robert Reid Calley, e da onde surgiu a dominação que ora nós vamos falar. Filho de um negociante escocês, mãe de presbiteriana, ele era farmacêutico, médico e cirurgião, e ateu até os 26 anos. Suas convicções ateístas elas foram mudadas, foram impactadas através do testemunho de uma das suas pacientes, E ali ele, devido a esse testemunho, que nós não vamos mencionar agora, porque não há tempo de falar sobre isso, ele se converteu ali, Depois da sua conversão, ele tinha o desejo de evangelizar a China, Porém, devido ao estado de saúde da sua esposa, a senhora Margaret, ele mudou a sua rota indo para a Ilha da Madeira, Portugal. E ali onde ele aprendeu também o idioma português, E lá foi muito perseguido, Robert Calley foi muito perseguido ali. A casa foi queimada, foi destruída por causa do trabalho filantrópico que ele fazia ali, e aproveitando o ensejo, evangelizava aquelas pessoas ali. Inclusive diz a história que várias pessoas saíram ali das situações de droga, do mundo das drogas, do alcoolismo, criou um pequeno hospital ali para ajudar pessoas, mas devido à sua pregação do evangelismo, acabou que ele foi perseguido ali, teve que sair, Ele teve que fugir disfarçado de velhinho doente. Em alguns casos, alguns historiadores chegam a comentar que ele saiu vestido de mulher, e bem escondido ali, que para ele foi um trauma, foi traumático tanto para ele quanto para a esposa dele, A partir disso, não apenas ele que saiu nessa fuga, mas grande massa de madeirenses tiveram que fugir também para os Estados Unidos, e algum grupo de pessoas foram até o Havaí, chegaram até o Havaí. Entre a saída de Calley até a chegada ao Rio de Janeiro, passou-se aproximadamente 9 anos, e esse intervalo são pouco mencionado na história, precisa também de ser melhor investigado, e pesquisado. Enfim, em 1852, Calley, nessa época, já estava viúvo, nesse período aí, a esposa dele morreu, a senhora Margaret, e ele casou novamente, casando-se novamente com a senhora Sarah, e indo para os Estados Unidos visitar os seus amigos paroquianos, madeirenses, e
alguns antigos amigos, né? Em especial Springfield e alguns lugares dos Estados Unidos. E alguns missionários também, né? Teve contato ali com alguns missionários metodistas que não permaneceram aqui no Brasil, né? Porque tinham vindo aqui para o Brasil, não permanecendo aqui por motivo de enfermidade, né? E ali publicaram essas pessoas que saíram daqui e voltaram para os Estados Unidos, publicaram e divulgaram muitas informações acerca do Brasil, né? O Sr. Calley, sabendo disso, volta a se sentir útil e vendo a necessidade de voltar a evangelizar, voltar a fazer missões. E o desejo dele era de vir para o Brasil. Em 1855, ele chega ao Brasil. Interessante que 19 de agosto do mesmo ano, em um domingo à tarde, foi iniciado ali a primeira escola bíblica dominical permanente, né? Em terras brasileiras. Isso é uma informação muito interessante para a gente, né? E com a presença de apenas 5 crianças, segundo a história, né? Segundo, né, historiadores, o primeiro ensinamento ali nessa escola foi sobre o profeta Jonas, né? Nada melhor, né? Falando de missões, então fala do profeta Jonas ali ensinando ali para as crianças, o primeiro ensinamento ali dentro dessa escola, né? Quando se fala de missões, né, no Brasil, a gente imagina que não houve perseguição. Sim, houve várias perseguições, inclusive a casa deles, a casa dos crentes que o seguiam, foi apedrejada, né? Algumas pessoas sofreram danos, né? Porém, essa perseguição, claro, né, como eu disse de forma bem resumida aqui a minha fala, né, mas essa perseguição ela foi bem branda, né, quando se compara com as perseguições na Ilha da Madeira, né? Nem se compara, né? Mas foi perseguido sim. Então, morando em Petrópolis, onde morou por algum tempo, né, ele tornou-se amigo do imperador Dom Pedro II. Olha que bacana isso, né? Então ele visitava ali de vez em quando, né? E principalmente quando ele estava enfermo, ele chegava até ali para uma boa conversa, principalmente conversa sobre algumas viagens que o próprio Calley tinha feito, né? E Dom Pedro acabou tendo uma amizade ali mais estreita ali com o mesmo, né? E uma coisa que ajudou muito também ao missionário foi o fato dele ter um posicionamento civil de destaque, né? Devido ao seu trabalho de médico, seu trabalho filantropo, né? Seu trabalho que ele fazia para ajudar os menos favorecidos e a sua coragem em pregar o evangelho, inclusive na classe média alta. Ele conseguiu converter algumas pessoas também desse nível, né? Ok. Então, isso ajudou também para ele no sentido de direito e legalização de cultos não católicos em Petrópolis, né? No Rio de Janeiro, em especial na cidade de Petrópolis. Isso é muito interessante, né, gente? As primeiras igrejas plantadas por Calley no Rio de Janeiro, através dessa evangelização, então automaticamente teve a necessidade de abrir sua primeira congregação. Então foi a igreja fluminense, né? E depois abriu outras igrejas, e várias igrejas foram crescendo, foram fundando igreja, implantando igreja, e as duas igrejas mais famosas, né, são essa fluminense e depois a de Pernambuco, no Recife, né? Algum tempo depois dessa fundação das igrejas, eles viram-se a necessidade de criar um órgão, né, para a organização desse grupo, né, dessa porção, dessas porções, né, vamos dizer assim, de igreja que estava crescendo, né? Eles criaram ali a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, né? Que aglomerou todas essas igrejas que já estavam fundadas com seus respectivos pastores, que passou a aglomerar, a fazer parte dessa união. E sabendo disso, então a notícia correu o mundo e tal, e duas pessoas importantes chegaram ao Brasil, né? Que foram o reverendo Fanstone, né?
e que deixou a Inglaterra e veio aqui para pregar no Nordeste, né? E pregou em várias cidades do Nordeste. Depois veio o reverendo Haldane, pastor Forsyth, que dedicaram muitos anos de evangelização ao solo brasileiro, né? Devido à coragem do senhor Calley, né? A partir dessa coragem do senhor Calley. O reverendo Brilt e sua esposa também sofreram muitas perseguições, vieram também para pregar, sofreram bastante perseguições na cidade, em Paraíba, né? E também teve um brasileiro que se destacou, chamado o senhor pastor Antônio Neto, né? Foi considerado Neemias do sertão, foi também perseguido na Paraíba, em especial no sertões, né? Que é onde as pessoas tinham a dificuldade de aceitação do Evangelho. Então vamos lá. Em 1967, devido a uma ruptura, né, a uma cisão, né, por motivos doutrinários, né, no dia 14 de agosto fundaram um novo órgão chamado Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacional do Brasil. Por que eles fundaram esse órgão? Porque as igrejas mais tradicionais acreditavam no mover do Espírito Santo, no mover do batismo no Espírito Santo. Outros não acreditavam. Então, os que acreditaram acabou fazendo essa decisão e criaram a aliança, né, das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil, em Campina Grande, na Paraíba. Então, tendo como pastor presidente agora, né, o pastor Raul de Souza, né, Costa, que é o vice-presidente, pastor Jonas Ferreira Catão, o segundo vice-presidente Geraldo Batista dos Santos. Então, desse movimento de renovação, criaram o Instituto Bíblico Betel, com a missionária Lídia Almeida. Enfim, e o trabalho missionário continuou nas duas congregações, né? Mesmo havendo essa ruptura, né, com a união, né, das igrejas e criando-se a aliança das igrejas evangélicas congregacional do Brasil. E as duas fizeram um bom trabalho e estão aí até hoje, historicamente, estão aí até hoje fazendo um grande trabalho. Ok? Então, essa foi a minha palavra, foi o meu pequeno vídeo. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Eu sou o professor Louraci e que Deus te abençoe.